A GoPro ainda estava gravando, sua pequena luz vermelha, um único olho piscando na penumbra do chão da floresta. Quando a equipe de busca encontrou a bicicleta destroçada, 3 dias depois, seu quadro de carbono de alta tecnologia estava torcido em uma escultura grotesca, como se um gigante primordial a tivesse torcido como uma toalha molhada. Nos últimos 90 segundos antes de a bateria acabar, a lente da câmera capturou a íntegra daquela tarde impossível. Capturou a pedalada desesperada e frenética, visível nos trancos violentos do guidão, enquanto Derek Hutchinson lutava para manter o controle em velocidades que nenhuma mountain bike deveria atingir numa trilha estreita e cheia de raízes. Capturou sua respiração ofegante e em pânico, arfadas curtas e agudas que o microfone pegou por cima do zumbido agudo da corrente da bicicleta e do trovão percussivo dos pneus cravejados martelando as pedras. E por baixo de tudo, um som que desafiava a natureza, a percussão pesada e sincronizada de passadas que não deveriam existir. A filmagem da câmera do capacete de Derek, uma vez recuperada, mostrava 3 vultos enormes e escuros o flanqueando enquanto ele fugia pela densa floresta do Oregon. Eles mantinham seus corpos baixos, movendo-se num andar poderoso, apoiado nos nós dos dedos, que era perturbadoramente semelhante ao de um gorila em ataque, exceto que essas coisas se moviam com uma velocidade que faria um velocista olímpico chorar. A filmagem os mostrava mantendo um ritmo perfeito e sem esforço com a bicicleta, mesmo quando Derek chegava a quase 50 km por hora numa trilha com pouco menos de 1 metro de largura. Seus braços enormes os impulsionavam para a frente com um ritmo assustador que falava de uma força imensa e de uma coordenação treinada. Se você diminuísse a velocidade da filmagem, assistindo quadro a quadro, podia vê-los se comunicando com movimentos de cabeça rápidos e sutis e sons úmidos e estalados que nenhum animal conhecido faz, ajustando suas posições para manter uma formação tática perfeita de cada lado da trilha e atrás dele. A câmera capturou o momento exato em que o guiaram em direção à ravina. Eles trabalharam juntos com a precisão tática e fria de uma alcateia separando um caribu fraco do rebanho, exceto que não eram lobos, e Derek não era um animal fraco. Ele era um homem em uma máquina, uma união de carne e metal, usando cada grama de habilidade e força que possuía para sobreviver, e ainda assim não foi o suficiente. A filmagem mostrou o vulto à esquerda acelerando de repente, um borrão de pelo escuro, forçando Derek a desviar para a direita, em direção ao precipício, onde a trilha se desfazia no vazio. Mostrou o vulto à direita, cronometrando seu movimento perfeitamente, avançando no momento exato em que Derek tentou corrigir sua trajetória, cortando sua única rota de fuga. E mostrou o terceiro vulto, o de trás, dando uma arrancada final e aterrorizante que mandou Derek e sua bicicleta voando pelo penhasco numa nuvem de madeira estilhaçada e pânico absoluto. O que a câmera não mostrou, porque a essa altura Derek estava no ar e a GoPro gravava nada além de uma espiral vertiginosa de céu e galhos de árvores borrados, foi o que aconteceu depois que ele atravessou o guarda-corpo de madeira podre que marcava a beira do Black Ridge Canyon. Não mostrou a queda de 12 metros no riacho turbulento abaixo, ou a forma como seu corpo rolou pelo espaço, seus pés ainda parcialmente presos aos pedais de sua bicicleta arruinada. Não mostrou o impacto brutal com a água, o frio terrível e paralisante, ou o momento em que Derek teve certeza de que se afogaria num riacho da montanha porque seu cérebro, abalado pela concussão, não conseguia se lembrar para que lado era para cima. Mais importante, não mostrou por que as criaturas, depois de caçá-lo tão metodicamente, não o seguiram para terminar o que haviam começado. A parede da ravina era facilmente escalável e Derek estava tão indefeso quanto um recém-nascido naquela água congelante.
Eles simplesmente o deixaram ir. A polícia, em seu relatório oficial, chamaria a filmagem de farsa. Uma armação elaborada, sugeriram, provavelmente envolvendo amigos em fantasias de gorila e edição de vídeo inteligente. Argumentaram que os vultos não passavam de sombras projetadas pela densa copa da floresta. Artefatos de lente da imitação chinesa barata da GoPro que Derek havia comprado na Amazon. Ruído visual que sua mente traumatizada havia transformado em monstros. Disseram que Derek simplesmente perdeu o controle em uma sessão notoriamente perigosa da trilha. Sofreu um acidente espetacular e depois construiu uma fantasia elaborada para explicar seu próprio erro. A mente humana faz isso, explicaram eles com uma simpatia profissional e condescendente. Quando vivenciamos um trauma severo, nossos cérebros criam narrativas para dar sentido ao que não tem sentido. Derek havia imaginado as criaturas porque era mais fácil do que aceitar que ele quase morreu por causa de seu próprio descuido. Mas Derek sabia a verdade. Ele esteve lá. Naqueles segundos finais, antes de cair no abismo, ele viu os olhos deles. 3 pares de globos amarelo-dourados que pareciam brilhar com luz própria. Olhos que acompanhavam cada movimento seu com uma inteligência inconfundível e absolutamente aterrorizante. Ele sentiu o fedor deles, um cheiro de podridão e selvageria, pior que qualquer animal atropelado, pior que o alce morto que ele uma vez encontrou se decompondo no calor de agosto, pior que qualquer coisa que a natureza deveria ser capaz de produzir. Ele ouviu a respiração gutural deles e os sons úmidos e estalados que usavam para se comunicar, vocalizações que começavam no fundo do peito e não soavam como nada que devesse sair de qualquer garganta na terra. E ele sentiu. Naqueles 90 segundos de terror puro e destilado, enquanto o encurralavam em direção à ravina, ele sentiu a sensação inconfundível de ser caçado por algo que entendia exatamente o que estava fazendo. Não era a agressão aleatória de um urso surpreendido ou a investida defensiva de um alce assustado. Aquilo era uma caçada calculada e proposital. Eles trabalharam juntos. Eles se comunicaram, coordenaram e executaram um plano. E então, por razões que ele nunca entenderia, eles o deixaram ir. Esta é a história do que realmente aconteceu na Black Ridge Trail durante 7 dias em setembro, que começaram com um simples treino de bicicleta e terminaram com Derek Hutchinson aprendendo uma verdade na qual a maioria das pessoas nunca acreditará e que uma parte dele ainda deseja nunca ter descoberto. A manhã de 14 de setembro amanheceu cinzenta e fria sobre o sopé das Cascades. Derek Hutchinson colocou sua Mountain Bike Track Fuel X no suporte de sua Ford Ranger exatamente às 6h15, seus movimentos práticos e eficientes. A bicicleta era seu orgulho, uma máquina de ponta para a qual ele economizou por meses. Aos 32 anos, Derek pedalava por aquelas montanhas desde o ensino médio. Ele trabalhava como técnico de sistemas hidráulicos na fábrica de papel, 4 turnos de 10 horas que lhe davam fins de semana prolongados para perseguir sua obsessão. Sua ex-namorada, Jennifer, chamava isso de vício, uma forma de evitar lidar com a vida real. Derek preferia pensar nisso como foco. As trilhas eram sua igreja, o único lugar onde sua mente ansiosa realmente se acalmava. Aquela manhã era especial. Por 3 semanas, Derek planejava explorar uma linha tênue que havia visto no Google Earth, bem no fundo de uma seção remota da Umpqua National Forest, chamada Devil's Hollow. A área era cercada por cumes íngremes, cheia do tipo de enormes abetos de Douglas antigos que escaparam da exploração madeireira. Os veteranos da loja de bicicletas o avisaram para ficar longe de lá, dizendo que o acesso era muito difícil, as trilhas muito cobertas pela vegetação.
Isso só o deixou mais determinado. Ele levou água extra, barras energéticas, um kit de primeiros socorros e sua GoPro totalmente carregada, montada com segurança em seu capacete. Ele chegou ao início da trilha de Black Ridge por volta das 7h30. O estacionamento de cascalho estava vazio, exceto por um Subaru enferrujado sendo lentamente engolido por vinhas de amora. O ar estava fresco, com cheiro de terra molhada e abeto de Douglas. Após sua verificação de rotina da bicicleta, ele encaixou os pés nos pedais e começou a subir a trilha. Os primeiros quilômetros foram uma subida constante através de uma floresta secundária, o chão coberto de samambaias ainda pesadas com o orvalho da manhã. No terceiro quilômetro, ele encontrou seu ritmo, a pedalada quase sem esforço, sua mente se acomodando no estado meditativo que ele tanto apreciava. A floresta se transformou gradualmente à medida que ele subia. As árvores jovens e uniformes deram lugar a enormes e antigos abetos de Douglas, cicutas do oeste e cedros vermelhos colossais. A vegetação rasteira ficou mais densa, uma parede espessa de salal, Oregon Grape e o espinhoso Devil's Club. No quilômetro 11, ele viu a primeira coisa incomum. Uma corça de cauda preta estava parada ao lado da trilha, mais perto do que qualquer cervo já o havia deixado chegar. Ela não estava olhando para ele. Seu corpo estava rígido, cada músculo tenso, suas orelhas fixas em algo profundo nas árvores ao norte. O branco de seus olhos estava visível, um claro sinal de terror. Derek parou, seguindo o olhar dela, mas não viu nada. Então ele notou o silêncio. O coro habitual de gaios de Steller e esquilos tagarelas havia cessado. A floresta inteira parecia estar prendendo a respiração. De repente, a corça explodiu em movimento, não pela trilha, mas se chocando diretamente contra a vegetação densa ao sul, para longe do que quer que estivesse observando. Mas Derek não ouviu nada. Nenhum galho quebrando, nenhuma passada pesada. Ela simplesmente desapareceu na vegetação sem fazer barulho, um feito impossível para um cervo em pânico e em fuga. O silêncio que ela deixou para trás era mais enervante do que qualquer ruído. Um instinto primitivo, há muito adormecido, sussurrou que algo estava profundamente errado. Afastando o mal-estar, ele continuou. A cobertura de nuvens engrossou, mergulhando a floresta em um crepúsculo sombrio. A temperatura caiu e um vento frio começou a agitar os galhos mais altos. No quilômetro 14, ele chegou à junção. Uma placa desgastada e marcada por balas dizia "Trilha fechada, condições perigosas". O caminho para Devil's Hollow, à sua esquerda, era mal visível, descendo abruptamente para uma ravina escura. Era ali. Ele verificou a luz vermelha piscando de sua GoPro, respirou fundo e começou a descer. A descida foi brutalmente técnica. A trilha era um tapete escorregadio de folhas de pinheiro, escondendo raízes que prendiam as rodas e pedras cobertas de musgo. Em minutos, a temperatura caiu mais 10 graus. Ele estava pedalando por um túnel de samambaias na altura da cintura e do espinhoso Devil's Club, cercado por verdadeiros gigantes antigos. Os abetos de Douglas tinham 3 metros de diâmetro, suas copas perdidas na penumbra centenas de metros acima. O ar ficou pesado, espesso, com o odor mofado e enjoativo de decomposição perpétua. Foi aqui, nesta catedral de sombras, que Derek começou a se sentir observado. Começou como um leve arrepio entre suas omoplatas, uma consciência instintiva de que não estava sozinho. A sensação cresceu, intensificando-se a cada pedalada mais fundo na depressão. Ele parou várias vezes, de pé no silêncio profundo, examinando as impenetráveis paredes verdes de cada lado da trilha. Ele não via nada, mas não conseguia se livrar da sensação. Ele via lampejos de movimento em sua visão periférica, vultos escuros que desapareciam no momento em que tentava focar neles.
No que ele supôs ser o quilômetro 19, ele encontrou a primeira pegada. Estava em uma poça de lama, na margem de um riacho, e o fez parar na hora. Era enorme, com quase 45 centímetros de comprimento, e com o formato de um pé humano, mas muito maior e com uma anatomia sutilmente errada. As impressões dos 5 dedos eram enormes e o calcanhar estava pressionado 7 centímetros na lama macia, indicando uma criatura de peso imenso, muito mais pesada que qualquer urso. Seu coração começou a martelar no peito. Então ele viu mais delas. A margem do riacho estava cheia de pegadas, todas seguindo a água rio acima, mais fundo na depressão. Ele continuou pedalando, sua paz destruída, substituída por uma ansiedade corrosiva. A sensação de ser observado era agora uma certeza. Ele encontrou mais pegadas, dezenas delas, algumas frescas paralelas à trilha. Estava claro que aquele caminho era uma via regular para o que quer que as fizesse. Ele queria voltar. Mas a ideia de refazer seus passos por aquele território era ainda mais aterrorizante do que seguir em frente. Ele tinha que sair dali. Foi quando ele ouviu o primeiro som. Das profundezas da mata à sua esquerda, veio um impacto forte e seco, como um taco de beisebol batendo no tronco de uma árvore. Era muito alto, muito deliberado para ser um galho caindo. Ele congelou escutando. 1 minuto se passou em silêncio retumbante. Ele se forçou a pedalar novamente, mais rápido agora, desesperado para colocar distância entre eles e ele. Outro impacto ecoou pelas árvores, desta vez mais perto, depois um terceiro, ainda mais perto. Seu sangue gelou. Eles o estavam seguindo, marcando sua posição, se comunicando. O pensamento horrível de que havia mais de um, que eles estavam se coordenando, enviou uma onda de náusea através dele. A trilha subiu para um cume estreito, flanqueado por quedas íngremes. O fedor de podridão e almíscar animal era avassalador aqui. Era uma marcação territorial, um aviso de que aquele lugar pertencia a um predador. Uma sombra se desprendeu da base de um cedro maciço a 30 metros de distância. Era enorme, facilmente com 2,5 metros de altura mesmo agachado, e coberto por pelos escuros e desgrenhados. Moveu-se com uma graça fluida e impossível, derretendo-se de volta nas sombras antes que sua mente pudesse processar completamente o que havia visto. Ele ficou paralisado, sua mente gritando em negação, até que um som vindo de trás dele quebrou sua paralisia. Começou como um ronco baixo e subsônico que ele sentiu em seu peito. Depois, subiu para um uivo gutural que não era nem humano nem animal. Era um som de raiva pura e inteligente, uma declaração territorial que ecoou pela depressão, parecendo vir de todos os lugares ao mesmo tempo. O pânico tomou conta. Derek se jogou em sua bicicleta e fugiu, descendo a descida íngreme e técnica em velocidade imprudente. As árvores passavam como um borrão, pedras e raízes sacudindo todo o seu corpo. Ele não se importava. Ele só precisava sair dali. Depois do que pareceu uma eternidade, ele saiu da depressão para uma seção mais familiar da trilha. O alívio o inundou, tão poderoso que quase o fez chorar. Ele tinha conseguido. Estava seguro. Foi quando os chamados de resposta vieram. Um do norte, um do sul e um diretamente à frente, na trilha que ele precisava pegar para chegar em casa. Eles estavam coordenados, estavam se comunicando. Eles o haviam encurralado em uma armadilha. A uns 100 metros na trilha, algo grande começou a avançar pela floresta em sua direção. Não estava mais tentando ser silencioso. Derek virou sua bicicleta, mas antes que tivesse percorrido 20 metros, outro se materializou das sombras, bloqueando sua retirada. Era enorme, de 4, em uma postura apoiada nos nós dos dedos, seus olhos amarelo-dourados brilhando na penumbra. Olhou para ele com uma inteligência fria. Então, atacou. Derek reagiu por puro instinto,
arrancando sua bicicleta da trilha e entrando na floresta densa. Galhos chicotearam seu rosto enquanto ele lutava para se manter em pé. Atrás dele, a criatura atravessou a vegetação rasteira como um trator. Ele encontrou uma trilha de caça estreita e a seguiu cegamente, suas pernas bombeando com a força do terror puro. A trilha se abriu para uma antiga estrada madeireira coberta de vegetação. Por um momento, ele pensou que poderia escapar. Então, mais 2 vultos emergiram das árvores à frente, um de cada lado da estrada, cortando seu caminho. O da esquerda largou a carcaça mutilada e meio comida de um cervo. Ele estava cercado. Sua única opção era um barranco íngreme à sua esquerda que descia para uma ravina. No último segundo, ele desviou da estrada, mergulhando pela encosta. A gravidade assumiu o controle. Sua bicicleta saltou descontroladamente sobre pedras e troncos. Ele ficou no ar por um momento, depois se chocou contra o chão. A dor explodiu em seu ombro e costelas enquanto ele rolava pelo barranco, sua descida interrompida por uma árvore. Acima dele, ele podia ouvi-los, os 3, vocalizando na beira do precipício. Ele se forçou a ficar de pé e correu, tropeçando em direção ao som de um riacho. Ele mergulhou na água congelante, correndo rio abaixo, esperando que isso mascarasse seu cheiro. Ele percebeu tarde demais para onde o riacho estava indo, em direção às cachoeiras do Black Ridge Canyon. A correnteza ficou mais forte, puxando-o em direção ao rugido da água caindo. Seu pé escorregou e a correnteza o agarrou, arrastando-o pela beirada. Ele caiu, rolando pelo espaço, e atingiu a piscina profunda abaixo com um impacto de quebrar os ossos. A água fria o puxou para baixo. Afogando-se, desorientado com o corpo machucado, ele foi jogado pelo fundo até que a correnteza o depositou em uma área rasa. Ele se arrastou para uma rocha, ofegante, cada parte dele gritando de dor. Ele estava vivo. Acima dele, no topo das cataratas, ele ouviu as criaturas. Elas o observaram por um momento. Depois seus sons desapareceram. Estavam indo embora. Ele levou 4 horas para sair de lá a pé. Encharcado, hipotérmico e gravemente ferido, ele tropeçou em uma estrada de serviço florestal ao entardecer e foi encontrado por um guarda florestal chamado Patterson. No hospital, ele tentou explicar, mas ninguém acreditou nele. O relatório da polícia concluiu que ele havia se assustado com um urso e que sua história era produto de trauma e uma concussão. Eles procuraram por sua bicicleta e a encontraram, mas a GoPro havia sumido. 2 meses depois, um trilheiro encontrou a câmera presa no riacho. O cartão SD estava intacto. Patterson chamou Derek à delegacia. Eles assistiram à filmagem juntos. Viram as pegadas. Ouviram os impactos nas árvores. Viram o vislumbre fugaz da primeira criatura. E então, naqueles últimos 90 segundos, eles os viram claramente. 3 enormes vultos humanoides, cobertos de pelos escuros, movendo-se com um propósito predatório e coordenado enquanto o encurralavam em direção à ravina. Patterson recostou-se, seu rosto pálido. Que diabos são essas coisas? Ele sussurrou. Derek sabia que nada resultaria daquilo. A filmagem estava tremida demais, a luz muito ruim para ser uma prova definitiva para um mundo cético. E talvez fosse melhor assim. Derek vendeu sua caminhonete e sua bicicleta e se mudou para Portland. Agora ele trabalha em um escritório, cercado por concreto e pessoas. Ele nunca mais volta às montanhas. Mas às vezes, tarde da noite, ele se lembra. Ele se lembra do cheiro, dos sons e da inteligência aterrorizante naqueles olhos amarelos brilhantes. Ele sabe a verdade. Eles estão lá fora. Eles são reais. E são muito mais perigosos do que qualquer um pode imaginar, porque eles não caçam sozinhos. Eles caçam em bandos,